Olá, meus amados. Estamos aqui hoje para mais outro vídeo, né? Para dar continuidade, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, sobre a leitura das Escrituras, né? Dividindo o pão, né? Que é a palavra do nosso Salvador Yahushua, né? Esse é o pão vivo que ele falou. Eu sou o pão vivo. Se alimentar deste pão, né? E, e pedir ao Eterno que abra nosso entendimento, né? A gente sempre ter a pureza da mensagem dele, que ele passou para nós através de Yahushua, né? E só lembrando, meus amados, né, que o verdadeiro batismo, né, que a Escritura fala, é o novo nascimento, não da água, né, da água tipo deste mundo, água de rio, mas é da água da palavra, nascer do Messias, nascer dele, nascer com a nova consciência. Esse é o verdadeiro batismo, né, que o Messias falou para Nicodemos lá, né? Em verdade te digo que ele que nasceu de novo, né, da água e do Espírito, não verá o reino do Pai. Mas ele falou, aquele que não nascer da da palavra, né, e do entendimento, não verá o reino do Pai. Nesse sentido, né? Então nós temos que nascer, mas nascer do Messias, da palavra que ele nos falou, das Escrituras, do novo entendimento, puro, sem defeito nenhum. Vamos dar continuidade. E hoje vamos ler a carta de Colossenses, né? Vamos ler. De Shaul, pela vontade de Yahu, emissário do Messias e Yahushua, ao irmão Timóteo, para o povo de Yahu de Colosso, fiéis irmãos no Messias. Bondade a vocês e paz da parte de Yahu, nosso Pai. Sempre que oramos, agradecemos pela bondade de Yahu, o Pai de nosso Salvador Yahushua, o Messias, por vocês. Porque ouvimos falar de sua confiança no Messias Yahushua e do amor que tem por todo o povo de Yahu, procedente da esperança segura de que vocês receberão o que ele está reservado no céu, que é Shual maior o céu, tá? Que é as glórias acima, no sentido assim, né? E céu aqui, se não me engano, é Chamaim, esse céu nosso, né? Que céu também representando uma entidade de um deus mitológico, da mitologia. Que eu, inclusive, meus amados, vou fazer um vídeo, né? Sobre esses nomes aí, graça, esperança, fé. Me aguarde, meus amados. Eu vou fazer um vídeo aí que vai esclarecer muitas coisas, tá? Vamos continuar. Vocês ouviram a respeito disso mediante a mensagem da verdade, esta boa notícia, e se fizeram representantes entre vocês, bem como tem fortificado e se multiplicado em todo o mundo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a bondade do Eterno, como ela é. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso querido colaborador, fiel trabalhador no Messias, a favor de vocês. Ele nos falou do amor que o entendimento lhe deu. O entendimento seria o entendimento da vontade do Pai, nesse sentido, meus amados. Porque faz nesse sentido, é o entendimento da vontade do Pai, que para fazer a vontade dele, o que, que é? Nós amar amar nosso próximo, nossos irmãos, como a nós mesmos, né? Não querer mal para o nosso irmão, né? Falar a verdade para o nosso irmão, a verdade das Escrituras, não enganar, não passar a perna, nesse sentido, meus amados, né? Ser fiéis, ser puros com nossos irmãos, sem malícia, sem maldade, né? Fazer a caridade, praticar o amor, enfim, essas coisas, né? Vamos poder continuar. Portanto, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Yahu que sejam cheios do conhecimento de sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento dada pelo Espírito, que é o Ruha, para que vivam de forma digna do Salvador e agradem em tudo, fortificando em toda boa obra, tá vendo? Boa obra, meus amados, crescendo no pleno conhecimento de Yahu. Oramos para que seja continuamente fortalecido com todo o poder procedente de sua força gloriosa, para que sejam capazes de preservar e se manterem pacientes em qualquer situação com alegria, agradecendo a bondade ao Pai por tê-los feito digno de participar da herança de seu povo,
na luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho querido. Por meio de seu Filho temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem visível de o invisível. Ele é supremo sobre toda a criação, porque em conexão com ele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja o trono, senhorios, governantes, autoridades, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustenta conjuntamente todas as coisas. Ele também é a cabeça do corpo congregacional messiânica, o princípio primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo, pois foi do agrado de Yahu de todo o seu ser vivo no Filho, por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, quer na terra, quer no Sheol maior, estabelecendo a paz por meio dele, tendo o Filho derramado o seu sangue ao ser executado em uma estaca. Então, meus amados, vocês podem ver que aqui a única promessa que o Pai nos promete é a vida eterna, né? Como nesse pequeno texto que a gente acabou de ler, né? Que no Messias há toda a plenitude do Pai nele, nesse sentido, né? Vamos continuar. Em outras palavras, vocês estavam separados de Yahu, mantinham-se uma atitude hostil para com ele, por causa de suas ações ímpias. Ele agora os reconciliou pelo corpo físico de seu filho, mediante a morte, para apresentá-los diante de si mesmos, puros, sem defeito, irrepreensíveis, desde que continue confiando, alicerçados e firmes, sem se deixar afastar da esperança oferecida pela boa notícia que ouviram. Esta boa notícia tem sido anunciada a toda a criação debaixo do céu. Eu, Shaul, tornei-me servo dela, alegro-me nos sofrimentos atuais por causa de vocês, completo em minha carne o que falta às aflições do Messias, a favor de seu corpo, é a comunidade messiânica. Tornei-me servo da boa notícia, porque Yahu me concedeu esse trabalho para o benefício de vocês. O trabalho de tornar plenamente conhecida a mensagem de Yahu, o segredo oculto por gerações e eras, mas que agora foi esclarecido a seu povo, separado para si mesmo. A ele, Yahu quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste segredo. Ele é o Messias. Em união com ele, em união com vocês, nisto é, reside a esperança da glória. Nós, de nossa parte, o proclamamos, advertimos, confortamos, ensinamos cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todos como tendo alcançado o objetivo em união com o Messias. Por isso, eu trabalho esforçando-me com toda a energia que atua em mim com o poder. Amados, vocês podem ver, nós temos que estar ligados ao Messias, não a igrejas, não religiões, ao Messias. E como é que a gente fica ligado ao Messias, né? Pense, meus amados, como? A gente tem que pegar, primeiramente, aceitar ele, a verdade dele, a escritura, nesse sentido, certo? Depois, amar as pessoas, o nosso semelhante, praticando as boas obras, dividindo o pão, que é ele, ceando com nossos irmãos, né? Falando dele, em outras palavras, que a ceia é falar o Messias, dividir o pão, a palavra viva, que é essa, que é a escritura, falar dele, nesse sentido, né? Então aqui você já começa a entender, pense e analise. Vamos continuar nosso estudo, ó. Porque desejo dar informação sobre o qual duramente trabalho por vocês, pelos Laodiceia, e por todos os que não conhecem pessoalmente meu propósito, encorajá-lo, uni-los em amor, tá vendo, amados? Amor. Sempre amor, para que tenham todas as riquezas derivadas da segurança e conheçam integralmente a verdade secreta de Yahu, isto é, o Messias, amados. Não está falando de igreja, de congregação, de dominação nenhuma, está falando do Messias. Nós não precisamos de igreja porque nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos o rolial do Messias. Nesse sentido, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos nele, amados. Tá vendo?
conhecimento, inteligência, raciocínio, nesse sentido. Digo isso para que ninguém os engane com argumentos plausíveis, mas ilusórios, tá vendo? O que é plausível e ilusório? As coisas que eles falam no sistema, né? As mentiras que eles falam, né? Dízimo, bênção, materiais, as coisas que eles inventam, as mentiras, nesse sentido. Porque apesar de estar longe de vocês fisicamente, estou presente em espírito, alegrando-me em ver a firmeza disciplinada e resoluta de sua confiança no Messias. Portanto, como vocês receberam o Messias e Yahushua, o Salvador, continue a viver unidos a Ele, unidos a Ele. Nós temos que estar unidos a Ele. Como é que fica unido a Ele, meus amados? Como eu disse anteriormente, é nesse exato, confiar no que está escrito na palavra, confiar nele, praticar as boas obras. É assim que nós ficamos unidos ao nosso Salvador e Yahushua, nesse sentido. Permaneçam profundamente enraizados nele. Continue a ser edificados nele e confirmados na confiança como foram ensinados, para que transborde em ações de bondade, meus amados. Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofia enganosa e vãos, seguindo tradições humanas, que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Messias, porque nele habita corporalmente a plenitude do que Yahu é, e por sua união com ele vocês foram plenificados. Ele é a cabeça de todo governo e autoridade. Também em união com ele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão humana, mas realizada pela remoção do controle da velha natureza sobre o corpo. Desta circuncisão feita pelo Messias, vocês foram sepultados com ele por meio da imersão. Aí, imersão, de novo. O que é imersão? Na palavra, o novo nascimento, a nova consciência, nesse sentido. E foram ressuscitados em união com ele, pela fidelidade de Yahu, que atuou ao ressuscitar Yahushua dentre os mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, isto é, a razão do prepúcio, a velha natureza. Yahu, porém, os fez viver com o Messias, ao lhe perdoar todos os pecados. Ele removeu a lista de acusação existente contra nós por causa das regras, e ela era uma testemunha desfavorável. Contudo, ele a removeu ao pregá-la à estaca de execução, despojando os governantes e autoridades de seu poder, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles por causa da estaca. Por isso, não permito que ninguém os julgue em relação aos que comem e bebem, ou em relação ao festival. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Não permito que ninguém lhe negue o prêmio distintivo da participação de atos de mortificação e adoração a anjos. Não permito que ninguém lhe negue instituída a participação de atos de mortificação e adoração a anjos. Tais pessoas sempre contam alguma visão e se orgulham de sua aparência mundana. Então, meus amados, então, está falando do poder, né? Que é poder daqui, poder de lá, cheio do sobrenatural, cheio do misticismo, né? Sua aparência é mundana, são mundanos. O sistema religioso é mundano, nesse sentido. As pessoas sempre se contam alguma visão e se orgulham de sua aparência mundana. Eles não se mantêm unidos à cabeça, de quem o corpo todo, recebendo sustento e união pelas juntas e ligamentos, cresce como Yahu concede. Estão entendendo, meus amados? Estão entendendo? Se como Messias vocês morreram para os espíritos elementares do mundo, por que então deixam-se incomodar por essas regras? Está vendo, meus amados? Como se ainda pertencesse ao mundo. Não toques nisso, não coma isto, não manuseie aquilo. Essas proibições dizem respeito às coisas que devem perecer pelo uso, não por serem evitadas, e baseiam-se em regras e ensinos humanos.
Elas têm aparência de sabedoria com suas observâncias religiosas, tá vendo? Religiosas. Autoimpostas, falsa humildade e ascetismo, mas não tem valor algum para refrear as pessoas de agir de acordo com a velha natureza. Então, meus amados, eu sempre digo, né? Que nem esse evangelho aí que estão pregando por aí, desse Jesus romano aí, não é o do Salvador, não é. Esse Jesus, ele não é o Salvador, ele é uma invenção do imperador Constantino. Pesquise, meus amados. Pesquisem. Esse nome de Jesus veio começar a existir do ano 1500 para cá, né? Que antes era Jesus e tal, e veio vindo, como vocês conhecem, né? Nesse sentido. Por isso que vê, né, amados? Tudo essas festas pagãs, que seria casamento, aniversário, ano novo, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, tudo é ato religioso, tudo vem de atos religiosos, tudo para representação de um Deus deste mundo, de uma deusa mitológica, de uma coisa, de uma mentira, consegue entender? Por isso que essas coisas é errado. Como eu fiz o vídeo lá Dia das Mães, dê uma olhada lá, meus amados, vocês vão ver muita coisa lá, tá? Nesse sentido. Cheio do poder, fogo, língua, tudo isso aí é balela, meus amados. Nós temos que prestar um culto, um entendimento ao nosso Pai, um raciocínio lógico. Nós temos que agradar nosso Pai, as nossas obras, nossas boas obras no nosso cotidiano, com as pessoas, com nossos familiares, com nossos amigos, dando um bom testemunho. Nesse sentido, meus amados. Né? Nesse sentido. Não porque as pessoas criticar porque a gente toma isso, bebe aquilo, ou vai faz festa, digamos assim, uma festa, convida os amigos e tal. Nesse sentido, ninguém tem direito, porque nós somos livres, mas só que também nem tudo nós podemos, no caso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Nesse sentido. Nós temos que tomar cuidado também nisso, né? Nós temos que ver, nós temos que usar o raciocínio, né? Se ali é um lugar que não é adequado para nós, um lugar que existe muita maldade, que existe só malícia das trevas e coisa ruim, a gente não vai lá, com certeza que não. Então a gente tem que ter o raciocínio. Portanto, se vocês ressuscitaram com o Messias, procure as coisas lá do alto. Tá vendo, meus amados? Onde o Messias está sentado à destra de Yahuwah. Concentre-se a mente nas coisas do alto e não das coisas da terra. Tá vendo, meus amados? Que agora é outro tapa no sistema religioso. Ele só quer saber das coisas da terra, iate, vida boa, prosperidade, esses lixos de Rassatã, né? Como eu sempre digo, se vocês olharem lá no livro de Matialhu, que é Mateus, né? Vocês vão ver o único que prometeu riqueza neste mundo foi o Deus deste mundo, que foi Rassatã, porque esse mundo é dele, esse lixo é dele. As riquezas deste mundo é dele, né? Nesse sentido. Não que a gente não deva ter uma casa para morar, não que a gente não deva, porque tudo que a gente tem hoje, digamos, que a gente vai ter e tal, o Pai permite para que a gente possa ajudar o nosso próximo, nesse sentido, aliviar a dor do nosso próximo, nesse sentido. Vamos continuar. Né? As coisas da terra. Porque vocês morreram, a sua vida está escondida com o Messias e em Yahuwah. Quando o Messias, que é a nossa vida aparecer, ó, quando o Messias, né, que a nossa vida aparecer, então vocês também aparecerão com ele na glória. Por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza, imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus, ganância. É uma forma de idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Yahuwah está vindo sobre os que lhe desobedecem. E a verdade é que vocês praticam essas coisas em sua vida pregressa. Mas agora livrem-se delas: ira, irritação, mesquinhez, calúnia, linguagem indecente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despediram do velho eu, com suas formas de agir, e se revestiram do novo eu, e que continue renovando em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador. O novo eu não dá margem para discriminação entre gentios ou judeus, circuncisão ou incircunciso, estrangeiros, selvagens, escravos ou livres. Ao contrário, o Messias em tudo e em todos. Portanto, como povo escolhido de Yahuwah, puro e amado, revista-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, delicadeza, paciência,
Suportai uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoe. De fato, como o Salvador lhe perdoou, desta forma vocês devem perdoar. Acima de tudo, porém, revista-se do amor que une todas as coisas com a perfeição. Onde que está esse amor? No Salvador e Yahushua, meus amados. O amor é Ele. Ele é a rocha. Temos que se firmar neste amor, para que nossas coisas, nossos atos possam valer. Nesse sentido. E que a paz procedente do Messias seja quem tome as decisões de seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso do Messias. Sejam agradecidos que a palavra do Messias viva em vocês com toda a sua riqueza e à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos e cânticos espirituais em gratidão no coração. Está vendo? É uma coisa particular. Se você quiser cantar, é uma coisa sua com o Pai, com o Criador. Nesse sentido, no coração, no entendimento. Nos atos, meus amados, nesse sentido. Isso é tudo o que fizeram ou disseram, façam em nome do Salvador Yahushua, agradecendo a bondade por meio dele, a Yahu, o Pai. Mulheres, sujeiteis a cada um a seu marido, como apropriamente no Salvador. Marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedeçam os pais em tudo, pois isso agrada ao Salvador. Só uma breve explicação aqui. Mulheres, sujeiteis a cada um a seu marido, como apropriado ao Salvador. Entendam bem. Da mesma forma que a gente também, homens, fazemos amar nosso próximo, respeitar, a mesma forma é nesse sentido, no Salvador. Não que a mulher seja escrava do homem, não é isso não. Entendo bem. A mulher, ela tem a segunda missão, nesse sentido. Entendam bem, não é para escravizar a esposa, dizer, não, isso não, nesse sentido. Tem que agradar conforme como se fosse para o Salvador, fosse no Salvador, nesse sentido. Porque se ela fosse um Salvador, nesse sentido, tipo assim, ela não vai trair, ela não vai faltar com educação, ela não vai xingar, ela vai ser uma pessoa bondosa, uma pessoa inteligente, ela vai ser uma pessoa culta, uma boa dona de casa, uma boa mãe para os filhos. Nesse sentido, o esposo também é a mesma forma, não vai trair, não vai ser um mau marido, vai ser um bom esposo, vai sempre tratar bem a esposa, vai amar os filhos, vai cuidar bem da família, nesse sentido, meus amados. A regra é para os dois, nesse sentido, tá? Só para dar uma breve explicação. Vamos lá continuar, né? E os filhos também, Filhos, obedeçam aos pais em tudo, pois isso agrada ao Eterno. Mas aqui que eu sempre falo, né? Em tudo, no sentido assim, nas coisas da terra, né? Nas coisas da terra, nas coisas do Salvador, não. Se nossos pais, por exemplo, são pastores, outros são presbíteros, sei lá, do sistema religioso, falando do sistema religioso, né? E são contra o Salvador, esse tipo de coisa, sistema religioso. Então, não podemos obedecer eles. Nós temos que agradar o nosso Salvador, né? Fugir desses lobos, né? Fugir desse sistema maldito de Rassatã. Nesse sentido, vamos continuar. Pais, não irrite seus filhos, nem os deixe ressentidos para que não desanime. Escravos, né? Que na verdade hoje seria funcionários, né? Obedeçam aos seus patrões terrenos em tudo. Não sirva apenas enquanto eles observam para ganhar-lhe a favor, mas com sinceridade, por amor ao Salvador, independentemente do trabalho que fizerem. Dedique-se a isso, como alguém que não serve aos homens, mas ao Salvador. Lembre-se que receberão como recompensa a herança do Salvador. Vocês são escravos, né? São emissários do Salvador, do Messias. Não se perturbe quem fizer o que é errado. Será pago segundo o erro e não haverá favoritismo. Entendeu? Vamos lá. Patrões, trate seus empregados de forma correta e justa. Lembre-se que também vocês têm um Salvador no Shol maior, que é céu, tá, amados? Insistam na oração, permanecendo alertas e sendo agradecido. Inclua orações também por nós, para que Yahu abra a porta para o anúncio da mensagem a respeito do segredo do Messias. Por isso estou na prisão. E orem para que eu possa falar como devo, para tornar a mensagem clara. Comporte-se de forma sábia para com os de fora, aproveitando toda oportunidade, que suas conversas sejam sempre
Sejam sempre bondosas, né? Não maldosas. Interessantes, para que saibam responder a cada um. O querido irmão Tiquico, fiel colaborador e colaborador no Salvador, lhe dará a notícia a meu respeito. Eu envio a vocês exatamente por esta razão, para que saibam como estamos e eu os encoraje. Eu enviei como Onésimo, o irmão querido e fiel, que um de vocês lhe contarão tudo o que aconteceu aqui. Há de estar com meu companheiro na prisão. Envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem vocês já receberam instruções. E se ele for até vocês, dê-lhe boas-vindas. E ao Rúxo, chamado Justo, nos cumprimenta. Esses três são a única dentre os circuncistos e entre meus colaboradores. A favor do reino de Ahu, apenas eles têm sido consolo para mim. Epáfras envia cumprimentos, e ele um de vocês, um colaborador do Messias, e Arruxo, que sempre luta em orações. A seu favor, para que fique firme, torne-se maduros, plenamente confiança à medida que se dedica completamente à vontade de Ahu, pois nosso testemunhar que ele se esforça muito por vocês e pelos Laodiceia e Herapófilos. Queridos amigos, Lucas, o médico, Demas envia saudações, cumprimentou os irmãos da Laodiceia, bem como Nifas, congregação que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida para vocês, que também leiam os santos das Laodiceia. Que na verdade lê para os irmãos ali, nesse sentido, tá? Não congregação na igreja, nunca. Nesse sentido, né? Lê para os irmãos lá. Que era tipo assim, era passado, né? Li aqui, daí eu dava para o meu irmão, e era passado nesse sentido. E vocês, da mesma forma, leiam a carta procedente da Odisseia e digam: termine a tarefa que lhe foi dada no Salvador. A saudação é de Shaul. Escreva a próprio punho. Lembre-se de meu aprisionamento. A bondade seja com vocês. Meus amados, terminamos a carta de Colossenses, né? A própria de Tessalonicenses. Tem outras cartas que a gente vai ler depois no decorrer dos vídeos, né? Então, é como eu digo, a mensagem é essa, meus amados. É amor ao próximo, é respeitar os outros, não ter discriminação com cor, raça. Sem discriminação, todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãos, tanto o mais humilde até o mais alto patamar, que no Salvador não existe grandeza, existe sim unidade, um só, nesse sentido, meus amados. Que a paz do Salvador esteja com vocês e que o Pai das luzes, como diz Tiago, que o certo é Yahucaf, ilumine o entendimento de vocês nas coisas do Salvador, que vocês cresçam, edifiquem-se no conhecimento da verdade no Salvador, nesse sentido. Um forte abraço, meus queridos irmãos e irmãs. Até a próxima, que a paz do Salvador esteja com vocês.